A paz do Senhor para todos. Nesse momento nós vamos estar iniciando uma pré-aula em nome de Jesus. As abominações do templo. Texto áureo. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que há na casa de Israel, faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, verso 6. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada dos fins dos tempos. Introdução. A idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo, porque Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo. Forma uma imagem impressionante, abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos isentos desse perigo. Apresentação da lição. O objetivo da lição: expor a visão do capítulo 8 do livro 2. Destacar a imagem de ciúmes, o culto aos animais, répteis e os 70 anciões. Tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Motivação. Ao longo das escrituras, percebemos uma grande quantidade de povos que praticaram idolatria variadas, deuses em forma de animais, deuses com aspectos humanos. Enfim, é a prova de um processo de corrupção da imagem divina que o ser humano sofreu desde a queda dos nossos primeiros pais. É preciso prudência para não cair nas astutas ciladas de Satanás, que na modernidade traz uma idolatria com novas formas e estilos. Sugestões de métodos. Prezado professor, estimado professora, planejar sua aula é fundamental. Por isso, sugerimos uma lista de verificação para saber se a sua aula foi bem elaborada. Ore e medite sobre a passagem bíblica em estudo. Use o mais de um ou dois comentários bíblicos. Faça um esboço de sua aula. Certifique da clareza do tema principal e dos subtemas. Pense em ilustrações e exemplos para trazer vida à sua aula. Pratique a sua aula em voz alta, na frente do espelho, 7 vezes. Garanta que a pergunta de aplicação, o que faço com isso, seja satisfatório respondida. Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos, visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro, um oráculo divino, apocalíptico, capítulo 1 e o verso 40 a 48, além de 8, 11. Capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral, espiritual
da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocante. Portanto, a princípio, lemos aqui o contexto da lição com base na visão do comentarista, o qual mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo para que pudesse trazer esclarecimento com base no livro de Ezequiel. Ezequiel, por certo, que tem sido um profeta em Babilônia, temos chamado, conhecido como Atalaia, e como representante legal da parte do Senhor, uma mensagem contundente. Olhamos que a maioria das suas profecias, qual encontramos também muita ilustração, simbologia, para comunicar uma verdade. Ezequiel, por certo, é um livro que difícil de interpretações, muito complexo, mas com o auxílio do Espírito Santo possamos, na verdade, esclarecer algo de grande relevância. E na introdução olhamos aqui que é uma leitura que tem uma característica apocalíptica, a escatologia. Portanto, por certo, nós olhamos que, como nós passamos a ler na introdução sobre a visão, sobre o chamado, então tem coisa que é um pouco difícil para definir e esclarecer na verdade. Portanto, nós olhamos aqui a princípios na introdução do ponto 1 sobre a visão. A segunda visão, as visões do capítulo 1 a 11, são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E aqui olhamos que no capítulo 1 há uma visão, né? E eu sei que para que possamos decifrar é um pouco difícil, algumas particularidades, mas na segunda visão é mais clara e dá para entender. E o profeta aqui começou a esclarecer o que há de acontecendo. Então, evidentemente, nós passamos a entender. E o capítulo 8 introduz uma nova visão. No 6º ano do mês 6º, Ezequiel capítulo 8, verso 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus, o qual Ezequiel viu, fora as abominações praticadas no templo, que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Nessa visão aqui, por certo, Deus está justificando diante de Ezequiel a sua ira, né? A ira divina. Ora, o que atraía, na verdade, a ira de Deus para com os filhos de Israel? É as abominações, né? Ali, por certo, o povo tinha perdido a espiritualidade, tinha caído num declínio espiritual, na apostasia, no sincretismo, assustadoramente. E, portanto, aqui, por certo, na verdade, o profeta Ezequiel é levado ali em espírito a Jerusalém, onde ele estava em Babilônia, mas em espírito Deus levou, Deus mostrou, e ele ali, por certo, na verdade, começou a esclarecer com muita precisão o que estava acontecendo, se bem que aquela abominação não era somente restrita na área interna, mas também houve a sua abrangência a toda a nação ali. Então, o juízo de Deus era inevitável, com base em todas essas abominações que estavam acontecendo. Essa data é importante porque mostra a cidade e o templo ainda não havia sido
destruído. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futuro, pois anuncia evento que estava para acontecer. Ainda não havia, na verdade, os filhos de Israel ser transportado na terceira leva, que foi no ano 586. Então, antes que acontecesse ali o colapso que aconteceu, Deus eleva o profeta Ezequiel. Então, portanto, aqui, quando Ezequiel ele teve esta visão, olhamos aqui por certo que o comentarista ele declara que, na verdade, essa visão ela era preterista porque estava relacionado ou associado, né, com seus contemporâneos ali. Mas também eleva-se para o futuro ali, né? Então, tudo o que estava acontecendo ali no tempo de Ezequiel também, mas também ela tem uma abrangência também para o futuro ali, né? Os eventos que há de acontecer. A visão das abominações do templo, a visão do capítulo 8, destoa das demais visões do profeta Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, a médio ou longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões das coisas futuras. Portanto, fica bem definido, né, que existem visões que acontecem a curto prazo. Até o profeta ele pode ser testemunha ocular, por certo, né, como Deus tem revelado a sua ira, a sua indignação ali, e também a médio prazo, como a curto prazo e a longo prazo. Tanto as visões do profeta Ezequiel, como também as visões de Daniel, como João e outros profetas também têm várias visões ali. Então há um tempo determinado, né? Deus ele não trabalha na cronologia do homem. Deus ele há um tempo determinado que ele começa, na verdade, aqui trazer sobre os acontecimentos relacionados com as profecias, com as visões. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas a quem afirme ter sido em corpo incorpore era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz que me trouxe a Jerusalém em visão aqui. Então não é difícil decifrar aqui, né, para que possamos entender. Por certo que aqui não foi físico. Sabemos que Ezequiel ele foi elevado na segunda leva para a Babilônia, ali entre ele mais 10 mil judeus ali, fisicamente ali. Mas quando ele teve um chamado aí, que ele veio de uma linhagem sacerdotal, mas como ele ia exercer o papel sacerdotal, na verdade seria incoerente ali em Babilônia, né? Então foi ali que Deus levantou ele como profeta. Na introdução do capítulo 1 fala no 30º ano, que fala da sua idade ali, do 4º mês do 5º dia, ele tem visão da parte do Senhor. Então, há um tempo determinado que nesta segunda visão, aproximadamente 1 ano e 2 meses, ele foi elevado ali, quando ele estava com os anciões ali, por certo, ali, Deus transportou ali ele, e Deus levou ele ali em Jerusalém, e também ao templo, e começou a mostrar o que estava acontecendo ali. Sobre as abominações, a imagem de ciúme. O termo ciúme no hebraico, kená, significa zelo, ciúme, ardente, ira. Essa imagem é semi em hebraico.
imagem ídolo que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa, também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá, segundo Reis 21, 3, 7. Mas também foi destruído pelo rei Josias posteriormente, né? Segundo Reis, capítulo 23 e o verso 3, né? No capítulo 21 foi levantado e no capítulo 23 foi demolido. No capítulo 21 foi levantado por Manassés, sendo usado por Satanás aqui. E no capítulo 23 foi demolido por Josias, que foi usado por Deus. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocado de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo ali. Então, mais uma vez aqui, alguém, na verdade, teve a predisposição de ser influenciado para ganhar popularidade ou envolvido na corrupção, na política, eu não sei, que foi elevados de volta ali essa imagem de ciúme, né? Ali, esse culto, essa entidade Azerá ali. O culto aos animais. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Essa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que estava passando. Isso aqui, eles, por certo, estavam seguindo o mesmo paradigma dos egípcios. Então, todos os répteis, né, todas as árvores, animais, leão, ali, urso, né, girafa, tudo ali. Então, eles, de alguma forma, veneravam, de alguma forma, prestavam rituais ali, e era abominação perante os olhos do Senhor. Ele estava substituindo a verdadeira adoração, quebrando os paradigmas. Infelizmente, ali, Deus, na verdade, estava elevando o profeta Ezequiel, e ele ali, por certo, viu aquelas abominações que estavam acontecendo, tanto na área interna como na área também externa ali do templo do Senhor. Os anciões, os 70 anciões, em hebraico, Zaquim, literalmente, idoso, e em grego, presbíteros, ou mais velho. Ambas se referem tanto a pessoa velha como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipe e líderes na comunidade cristã. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, e nada há na escritura que indique ser uma referência ao Sinédrio quanto a Jazanias, filho de Safã. Há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento, para que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão, se isso puder ser confirmado. Jazanias seria uma ovelha desagarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou. Sobre as abominações, o ritual de Tamuz. Tamuz era a divindade babilônica de origem sumária, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período da chuva. Assim era realizado anualmente o ritual de lamento pela acarindeira em favor de Tamuz, o segundo dia do 4º mês, para que
ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpinteiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios, enterros, para fazer com que os outros também chorem. Jeremias 9:17, Oséias 9:4, Mateus 9:23, Marcos 5:38, Lucas 8:52. Parece que essas mulheres estavam envolvidas no culto sincrético, visto que a visão é do sexto mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tamuz, Július. Portanto, depois que Ezequiel aqui presenciou, na verdade, essas abominações, o comentarista aqui foi bem coerente quando ele fala sobre a definição dessa divindade. A Babilônia, o povo, por certo, aqui que tinha, na verdade, esses costumes, por certo que eles não conheciam o verdadeiro Deus, então deixava, de alguma forma, cada dia ser mais influenciado por essas adorações, por esses rituais, por esse ocultismo, por certo daqui. Nós sabemos que é uma entidade, segundo as crenças deles aqui, né, que era pagã, e nós sabemos aqui que eles dizem que ficava morto 6 meses no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Assim é realizado anualmente o ritual de lamento pela carpinteira. Então, essas mulheres aqui, por certo, estavam nessa prática aqui, né? Então, aqui eles não depositavam a tua esperança num Deus de Israel, num Deus todo-poderoso, num Deus que manda a chuva, num Deus que está no controle de todas as coisas. E o certo é que o juízo de Deus, na verdade, seria inevitável sobre essas classes de pessoas idólatras aqui. E por certo olhamos o posicionamento que essas carpinteiras eram profissionais, que elas choravam ali, pranteava ali por Tamuz, ali para que pudesse chover. E olhamos aqui que até mesmo ela era profissionais e também lamentava nos velórios, nos enterros aqui. E por certo que isso aqui era uma abominação de grande relevância, por certo, né? Então, o profeta, nessa dimensão espiritual, ele presenciou ali tudo aquilo que era, na verdade, abominação perante os olhos do Senhor. E havia também os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens, na verdade, dentro do templo, que era o local onde o sacerdote, ali por certo, oficializava e exercitava o seu ofício aqui. Mas por certo, como não havia sacerdote espiritual, sacerdote compromissado aqui, esses elementos, por certo, na verdade, aqui começou a querer, muitas das vezes, exercer esse papel aqui, mas só que, por certo, não era adoração ao verdadeiro Deus. Deixa bem claro aqui, ó. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo, virado para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito um templo do sol. Aqui, então olhamos que, por certo, eles aqui se posicionavam e trazia aquilo que era do Egito, aquilo qual, aonde na verdade eles, por certo, viu que
Eles tinham saído do Egito por causa de um lugar idólatra, por causa da promessa de Deus ali, mas eles, na verdade, estavam tentando ressuscitar, né, aquilo que já estava morto, voltando às práticas, às abominações, à idolatria, que perante o Senhor isso aqui, na verdade, era uma grande abominação. Portanto, quero que vocês fiquem com esta reflexão, em nome do Senhor Jesus.